Professor, a primeira pergunta é do Arthur Henrique, da Jovem Pan News de Itajaí. Quais os cuidados que precisam ser tomados com uma equipe que atualmente se encontra na vice-lanterna na Série C, mas que em sua única vitória na competição marcou 3 gols contra o também catarinense Figueirense. Jogando em casa, conseguiu vencer a partida de virada. Bom, a equipe do Anápolis é uma equipe que no ano passado já disputou essa competição, conhece bem, né, como é jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, ela sempre fez boas campanhas, né, recentemente trocou de treinador, né, teve essa vitória sobre o Figueirense de virada, né, marcando 3 gols. No meio de semana também agora, né, eliminou a equipe do Vila Nova, uma equipe de Série B, né, pela Copa Verde, então conseguiu a classificação à semifinal do campeonato. Então isso mostra uma evolução da equipe, né, a força, a capacidade que eles têm. Ainda é muito inicial o campeonato, né, são apenas 6 rodadas, então eles vão com certeza, né, buscar essa vitória dentro de casa. A gente está muito preparado para esse confronto, né? A gente sabe da importância de pontuar fora de casa. A gente vem de um jogo muito desgastante contra o Corinthians, né, principalmente a nível emocional, né? Então o intervalo de recuperação é muito curto, né? A gente hoje, por exemplo, vai a treino, mas ainda não tem nem 48 horas, né, do último jogo. Então agora a prioridade nossa é ver os jogadores que vão estar nas melhores condições físicas e emocionais para que a gente possa pôr uma equipe muito competitiva em busca da vitória. Professor Bernardo, pergunta do Guilherme Vedana, da Stock Sports. Professor, o Barra vem mostrando evolução nas últimas partidas, principalmente no comportamento da equipe dentro de campo. Pensando no confronto contra o Anápolis fora de casa, qual você acredita que será a principal dificuldade do jogo e como a condição física do elenco pode influenciar no desempenho da equipe nesta partida? Bom, acho que é uma equipe que tem uma dimensão física muito grande, né? A equipe do Anápolis é uma equipe forte nos momentos de contra-ataque, né? Uma equipe que tem boa velocidade, né? Jogadores que transitam bem, né? E também uma bola parada muito forte. Então a gente está muito atento a esses detalhes. Claro que, como eu falei, a parte física pesa um pouco para nós, né? A gente tem um intervalo de recuperação muito pequeno. Praticamente a gente não vai conseguir fazer muita coisa dentro de campo. As correções vão ser muito mais a nível de vídeo, né, de conversas individuais e coletivas, para que a gente possa fazer os ajustes necessários para essa partida. Mas a gente sabe que a gente tem condições totais de vir aqui, né, fazer um grande jogo, né, e buscar uma vitória. Então é isso que nós estamos focados. A gente precisa continuar pontuando, crescendo. A equipe vem numa evolução, né? Então acho que mais importante é a gente manter a identidade competitiva, né, e seguir pontuando na competição. Professor, em relação, se tratando de desgaste, a gente sabe que foi um jogo intenso em Itaquera, diante do Corinthians, também uma viagem de uma longa duração até a chegada aqui em Anápolis. Gostaria que você falasse como você tem visto toda essa logística e também agora essa última atividade a pronto que será realizada na tarde deste sábado, já visando o duelo. Como será essa atividade, como você tem visto toda essa questão anêmica? Nós temos tentado minimizar esses impactos, né, das viagens, né, através de uma boa logística. O clube tem feito o maior esforço possível para que a gente tenha as melhores condições, né, de voos, de horários, né, de translado. Então, mesmo assim, acaba sendo desgastante, né? A gente ainda está nesse processo de recuperação. Então, o foco tem sido, né, a recuperação dos atletas através dos nossos departamentos de fisioterapia, de performance, né? Então, a gente já começa também a fazer uma abordagem agora, né, com análise de desempenho, pensando na parte mais estratégica do jogo, né? E hoje a gente vai a campo mais para poder movimentá-los, né? E não tem muito o que fazer, não temos também como prolongar muito o treino, né? Senão a gente acaba desgastando muitos atletas para a partida de amanhã, né? Então agora é muito mais, como eu falei, na conversa, né? Ajustes através das abordagens de vídeo, né? Mas como a nossa equipe já vem num nível tático muito maduro, né, que nos permite fazer variações de jogo, né, a gente tem ganho mais atletas que têm entrado e têm correspondido às expectativas, né, a gente está vendo qual é o melhor plano de jogo para essa partida, sempre pensando em buscar a vitória. Professor, a gente tem acompanhado a variação tática que você tem utilizado desde a primeira partida, desde a estreia, né, até o último jogo diante do Corinthians também. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa variação, seja de 3 volantes ou até mesmo o Matheus Barbosa jogando, ele que teoricamente ele é um volante de ofício, mas que também ele cumpre uma outra função, não necessariamente a de volante. E também a utilização de alguns outros atletas. O Marcelinho, que tem
tido rodagem, tem tido minutagem e tem voltado a apresentar um bom futebol, marcando gols importantes também, entre outros atletas. Bom, a gente tem falado muito da força do grupo, né? Então, acho que o nosso diferencial realmente é a força do grupo, né? Então, a gente olha para as características dos atletas, olha para a característica do adversário, né? Então, às vezes o atleta precisa jogar do lado direito do campo, às vezes ele precisa jogar do lado esquerdo do campo, né? Então, a gente tem essas alternâncias às vezes, né? Em alguns momentos, o caso do Marcelo é isso, em alguns momentos ele jogou à esquerda, outros momentos ele jogou à direita, assim como o Gabriel Silva também tem feito essas alternâncias, né, de lado. Nós temos variado, às vezes, em utilização, né, com volantes ali jogando mais lado a lado numa primeira fase de construção. Numa segunda fase de construção, a gente já consegue ganhar esse volante mais à frente, né? O Matheus Barbosa é um jogador que jogou a carreira toda aí, Série B, né, Série A do Campeonato Brasileiro, então é um jogador extremamente experiente. E o mais importante para nós não é a posição de origem, mas sim a função, né? A função que ele exerce, né? Então, se ele vai fazer uma função mais de iniciação das jogadas, da construção, ou se ele vai fazer, né, a função de conexão, de criação, né, de conexão para terço final. E no último jogo, por exemplo, o Matheus foi um cara muito importante para nós. Ele tem sido um jogador que consegue encontrar mais passes verticais, né, faz a equipe jogar para frente, né? Então, de acordo com o jogo, a gente vai entendendo quais são os melhores jogadores. É claro que a gente em algum momento vai conseguir, né, dar uma sequência, uma repetição de equipe, né? Mas por enquanto a gente tem também tido que controlar muito carga de alguns atletas. Então a gente tem pensado jogo a jogo, pontualmente, né? E acredito que a maturidade do nosso grupo, né, nos permite fazer essas variações. Então a gente está muito satisfeito com aquilo que a gente vem construindo, né? Mas o mais importante para nós não é a posição e sim a função que o jogador exerce, né? De acordo com a necessidade da equipe. Então, a gente está trabalhando dessa forma, acho que a gente tem tido bons resultados e para um campeonato longo como é a Série C, né, que vai nos exigir uma variação tática, né, repertório, a gente está no caminho e acredito que isso vai ser muito importante para nós lá na frente. Professor, temos também o retorno de dois atletas que foram importantes nas últimas campanhas, tanto o Natan na campanha do acesso e do título da Série D, né, do ano passado, e também o Elvinho, que foi eleito craque no Campeonato Catarinense e um dos destaques da equipe no Campeonato Estadual. Agora, com o retorno dos dois, o torcedor e quem nos acompanha, pode voltar a ver ambos retornando, tendo minutagem. Como você avalia o retorno dos dois? Bom, a gente está muito feliz de poder ter o Natan e o Elvinho novamente com o grupo, né? A gente sabe da importância que eles tiveram, né, nas conquistas recentes do clube, que são jogadores que, né, podem nos ajudar e agregar muito, né, no nosso dia a dia. Mas a gente também tem que ter um pouco de cautela porque o Natan vem de 5, quase 6 meses parado, né? Então não é de um dia para a noite que ele vai estar na melhor condição física dele. E a gente não quer também correr risco de expô-lo numa situação que ele pode, de repente, vir a sentir novamente. Então, ele tem consciência disso, tem vindo nas viagens também para se integrar, para poder estar fazendo parte, entender a maneira que a gente joga e trabalha, né? Então, tem sido muito importante, acredito que está muito próximo dele poder ter os minutos dele em campo e poder começar a retomar, né, essa sequência. O Elvinho, a gente acelerou o processo dele para a vinda, né? Então, a gente sabia que ele não tinha ainda totais condições de poder estar aqui, mas é um jogador super importante para nós, né? Então a gente começa já a ter uma alternativa para esse próximo jogo de poder contar com ele, né? Alguns minutos em campo, né? Então é mais pensando nisso que a gente acabou trazendo esses atletas, né? Inserindo eles nesse contexto de jogos oficiais, né? Mas temos que ter um pouquinho de calma, paciência com eles, né? Porque ainda eles vão precisar de um pouco de tempo para voltar a ter o rendimento, né, que tiveram em algum momento e que foram importantes, né? Então, acho que a gente vai agregando jogadores, né, e a gente está muito feliz com o retorno deles. Muito obrigado, professor. Obrigado.